Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Na glória de Deus Pai, amém. 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 Oremos. Ó Deus, sois o auxílio dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados, meus irmãos, vou pedir a alguém da comunidade, preciso de álcool em gel aqui no altar, tá bom? Se alguém me arranja uma garrafinha de álcool para deixar aqui, porque a gente tem que estar sempre higienizando. Isso. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo. E Eliseu disse: dá ao povo para que comam. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que comam, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O Deus distribuiu, o homem, distribuiu e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciar os vossos filhos, ó Senhor. 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 Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. E os vossos santos com louvores vos bendigam, na glória e o esplendor do vosso reino, e saiba proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó
Todos os olhos o Senhor vos esperam, e vos dar no tempo certo o alimento. Vos abris a vossa mão prodigamente, e saciai todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que invoca, de todo aquele que invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebeste, com toda humanidade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, a qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que todos possam comer? Disse isso para pô-lo à prova,
pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para coroá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Evangelho de hoje nos mostra um Deus que tem compaixão pelo seu povo e que nos ensina também a termos compaixão uns pelos outros. Compaixão é diferente de pena, porque quando você sente pena, nada você pode fazer. Pena é apenas um sentimento. Agora, a compaixão leva a atitudes. Jesus, meus irmãos, viu que uma grande multidão seguia, e que essa multidão, como de qualquer outra, também tem e tinha necessidades. Antes dele fazer o milagre propriamente, ele colocou os discípulos à prova. Disse a Filipe: nós precisamos dar de comer para essa gente. Filipe questionou um dos apóstolos: mas como? Nem dinheiro, nem 200 moedas de prata bastariam para alimentar esse povo todo? Foi quando André, um outro apóstolo, trouxe o menino. Olha a lição, um menino. Esse menino, meus irmãos, representa cada um de nós. Também, às vezes, somos frágeis, não temos nada como menino. Mas o pouco que ele tinha, ele colocou diante do Senhor. Está aqui, 5 pães e 2 peixes. Absolutamente nada para alimentar uma grande multidão. Mas, meus irmãos, eu volto a dizer aquilo que eu sempre repito: Deus faz o impossível. Deus não cobra da gente o impossível, não. Mas Deus espera que nós possamos fazer o possível. Deixa que Deus faça o impossível, mas nós precisamos fazer o que era impossível, o que é possível. O que era impossível? Multiplicar os pães. Jesus fez. Agora o que é possível? Partilhar. O menino fez. E nós podemos fazer também. Não é verdade? Meus irmãos, vocês prestem atenção que o Evangelho de hoje é conhecido como o Evangelho da multiplicação dos pães. Não é a aparição dos pães, é multiplicação. Quem aqui gosta de matemática? Levanta a mão. Eu não posso levantar a mão. Não. Levanta a mão quem gosta de matemática. Glória de Deus, gosta. Pablo também. Multiplica. Nosso querido Paulo Miguel também. Multiplica para mim. 5 vezes 2. 10. 5 vezes 3. 15. E 5 vezes 0. Meus irmãos, 0 não multiplica com nenhum número. Nenhum. Você pode multiplicar 0 por 1 milhão, sempre vai dar 0. Jesus não fez aparecer os pães, e teria poder para isso, como tem. Mas ele multiplicou os dons que foram partilhados. Não é verdade? E assim, meus irmãos, acontece durante toda a história da humanidade. Deus quer contar conosco.
Mas eu tenho pouco para oferecer ao Senhor. Não se preocupa. O impossível Ele faz, mas nós precisamos fazer o possível. E muitas das vezes basta o possível, não é verdade? Eu lembro, meus irmãos, que quando eu era seminarista, isso já há muito tempo já contei essa história, mas conto de novo. Uma vez, depois de um feriadão, eu estava na casa da minha família e tinha que voltar para o seminário em Friburgo. E consegui uma carona. Só que o rapaz que me deu carona, ele era ateu. Mas tudo bem, uma boa pessoa. E ele dizia que ele falava comigo, eu que estudava para ser padre um dia. Ele dizia: eu não acredito em Deus, porque eu vejo tanta gente passando fome no mundo. Ele falava assim: se Deus existisse, fazia cair pão do céu, para ninguém morrer de fome. Ora, meus irmãos, em primeiro lugar, Deus fez isso. Deus fez chover o maná no deserto para o povo hebreu. E o povo ficou satisfeito? Amaldiçoaram o nome de Deus. Construíram e adoraram o bezerro de ouro, olha aí. E por outro lado, meus irmãos, isso não é para botar na conta de Deus. Se for preciso fazer o impossível, Deus vai fazer, não tenho dúvidas disso. Mas o possível é partilhar. Só que o ser humano não tem feito isso. Se todas as riquezas do mundo, meus irmãos, fossem partilhadas de maneira igual, vocês acham que ia ter gente passando fome no mundo? Não bota na conta de Deus aquilo que é da nossa conta. Se precisar, Ele vai fazer o impossível, eu não tenho dúvida. Mas o possível todos nós temos que fazer de tudo na nossa vida, não é verdade? Eu lembro, meus irmãos, que hoje eu estou fazendo 25 anos que eu fiz a minha primeira comunhão. 25 anos que eu recebi Jesus pela primeira vez. E foi uma sementinha plantada para agora eu ser padre. Mas foram 25 anos lá atrás que um catequista dispôs do seu tempo, suas horas semanais, para poder dar catequese. E olha como é que Deus multiplicou. Tem tantos que fizeram a primeira comunhão comigo, que hoje são casados, bons pais de família, são ministros da Eucaristia, outros catequistas. Hoje eu sou padre. Ou seja, ele chegou, o catequista, com 5 pães e 2 peixes. Deus multiplicou. Mas se não chegasse com nada, não vou assumir a catequese, eu tenho muito pouco, é pouco tempo que eu tenho, iria haver multiplicação? Não ia. Pode multiplicar 0 por 1 milhão, vai dar sempre 0, meus irmãos. O importante é que nós cheguemos assim diante de Deus com pouco, mas que saibamos partilhar. Se os filhos de Deus souberem isso, fazer isso, meus irmãos, muito mais o mundo também tem a aprender com a gente. É ou não é verdade? Se nós soubermos partilhar o pouco que temos, o Senhor vai multiplicando e vai nos ensinando o valor que é doar e se doar. É preciso doar para quem tem fome, é verdade, mas às vezes é preciso doar tempo em prol de tantas pessoas. A gente tem o exemplo aqui da catequese, mas olha quantos exemplos temos em nossas comunidades. Exemplo que eu dou: hoje é dia dos idosos, dos avós. Diretoria do asilo, a gente doa para o asilo, mas a diretoria doa seu tempo, sua paciência, para aquela instituição estar funcionando. É pouco tempo, mas estamos lá diante do Senhor, dando os 5 pães e os 2 peixes. E assim nós precisamos aprender na nossa vida, que a vida tem que ser uma partilha, porque Deus partilha conosco, para que nós saibamos partilhar uns com os outros. Eu nessa semana, meus irmãos, estava na minha última semana de férias, e agora já voltei renovado e vacinado. Na verdade, eu vou dizer que eu estou um pouquinho baqueado já, que olha, mas essa vacina me deu muito efeito colateral, mas graças a Deus que eu tomei. Mas eu ainda estou um pouquinho baqueado. Mas eu estava nessa última semana lá em Ouro Preto, em Minas. Fomos passear um pouco. E eu entrei na igreja de Nossa Senhora do Pilar, que é a igreja com a 2ª maior quantidade de ouro no Brasil. Tem 0,5 tonelada de ouro aquela igreja, nas paredes, nas obras de artes. E obviamente, meus irmãos, é que a gente escuta aquelas velhas críticas, né? Velhas críticas. Por que a igreja não vende tudo isso e dá dinheiro para os pobres? E tanta gente está precisando.
Antes da gente entrar nesses detalhes do patrimônio da igreja, eu só cito aqui uma história verdadeira que aconteceu com a nossa grande santa dos tempos contemporâneos, Madre Teresa de Calcutá. Uma vez uma jornalista fez uma entrevista com ela, e Madre Teresa não parava. Para falar com ela, tinha que correr atrás, porque ela dava entrevista cuidando dos pobres. E a jornalista perguntou: Madre Teresa, o que a senhora acha que tem que melhorar dentro da Igreja Católica? Com certeza essa jornalista estava querendo instigar a Madre Teresa a dizer: a igreja tem que vender esse ouro todo, esse patrimônio todo e dar o dinheiro aos pobres. Só que Madre Teresa não respondeu nada. Mas a jornalista continuou: Madre Teresa, o que a senhora acha que tem que melhorar dentro da Igreja Católica? Madre Teresa parou, olhou em volta e disse assim: eu e você. Não queira melhorar as estruturas lá do Vaticano, as igrejas aí históricas são cheias de obras de arte, de ouro, se eu e você também não buscamos transformar toda a compaixão em atitude. Não adianta. Assim, meus irmãos, foi a vida de São Cristóvão. São Cristóvão, meus irmãos, ele era pagão, nasceu em uma família pagã, e ele queria ser um grande herói. Pessoa com megalomania, eu ia me dar muito bem com ele, com certeza. E ele entrou no exército porque ele queria servir ao rei, ao imperador, para poder então concretizar esse sonho de ser um herói. Só que quando ele conheceu um eremita, um monge que vive sozinho, ele descobriu que ele servia o rei errado, servia o rei desse mundo. E ele queria então se converter, servir ao rei Jesus. E o monge lhe deu o conselho, o eremita: vai servir aos pequenos. Quando você serve ao menor dos irmãos, você está servindo o próprio Senhor. Existia, meus irmãos, uma aldeia, naquela região que São Cristóvão vivia, que ela era cortada por um rio muito caudaloso, muito forte, não tinha ponte. E as pessoas que precisavam atravessar o rio para ir da aldeia até a cidade, muitas das vezes eram levadas pelas águas e morriam. E São Cristóvão, ele era muito forte. Ele arrumou uma barraca, um acampamento ao lado da aldeia, e todo mundo que precisava atravessar ele botava nos ombros e ia levando de um lado para o outro. Só que isso aí enchia o coração dele de orgulho. O orgulho é terrível, até dentro da igreja. Foi quando que um dia um menino chegou e disse que ele não ia ter força para levar. E o São Cristóvão, claro, ficou irritado: quando eu carrego todo mundo aqui, não vou carregar o menino. E na hora que ele botou o menino nas costas e começou a andar, a atravessar o rio, ele sentiu um peso tão forte, e não aceitava isso. Como? O menino tão leve, sentindo esse peso todo. Foi quando, nesse momento que ele para no meio do rio, o menino diz para ele: está carregando o Senhor de todo mundo. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, esse menino era o menino Jesus? Mas São Cristóvão viveu séculos depois de Jesus, como é que pode ter sido? Meus irmãos, olha o que o monge disse para o santo. Olha o que está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Quando você dá de comer, quando você dá de beber, quando você visita quem está doente, quando você visita quem está preso, você está fazendo ao próprio Senhor. Cada pessoa que São Cristóvão botava no ombro para levar era o próprio Jesus. Essa, meus irmãos, uma obrigação de cada um de nós, pela fé. Cristóvão significa o que carrega o Cristo. Nós temos que ser Cristóvãos. Assim como São Cristóvão, Santo Antônio, São Benedito carregam o menino no colo. Esse gesto é um gesto de ternura. Você pega o Antigo Testamento, carregar o outro no colo é um sinal de ternura, meus irmãos. Por quê? Os pais carregam os filhos no colo quando os filhos são pequenos, porque os filhos são indefesos, não sabem andar, não sabem se defender. E depois, na velhice, são os filhos que carregam os pais no colo, porque falta força nas pernas, falta lucidez. Que nós possamos, meus irmãos, aprender de São Cristóvão, que quando nós fazemos a qualquer um dos nossos irmãos, principalmente os menores,
estamos fazendo ao próprio Cristo. E como São Cristóvão, que nós possamos carregar uns aos outros no colo, levar os outros na fraqueza. O Evangelho de hoje é tão bonito. Dar o pão a quem tem fome, sim. Dar o pouco que tem, dar o tempo que tem para a igreja, para a pastoral, para a catequese, dar o tempo que tem para visitar os doentes, dar o tempo que tem para poder cuidar das coisas de Deus, porque quando se cuida do outro, quando se tem compaixão do outro, está se fazendo ao próprio Rei do Universo, ao próprio Senhor Jesus. Amém? Amém. Olhos fechados, um instante de silêncio para meditarmos nessa palavra. Todos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Abramos o nosso coração e com fé e confiança apresentemos a Deus as nossas preces, e a nossa resposta será: Senhor, que São Cristóvão interceda por nós. Todos. Senhor, que São Cristóvão interceda por nós. Olhai, Senhor, pela Igreja que distribui o pão da palavra e da Eucaristia e é sinal de vossa solidariedade com a humanidade, nós vos pedimos. Senhor, que São Cristóvão interceda por nós. Iluminai os servidores das comunidades, para que, a exemplo de Jesus, se lembrem sempre dos pobres e abandonados, nós vos pedimos. Senhor, que São Cristóvão interceda por nós. Inspirai as autoridades do país para que implementem políticas públicas que favoreçam a vida do povo mais necessitado, nós vos pedimos. Senhor, que São Cristóvão interceda por nós. Abençoai as instituições e organizações empenhadas em proporcionar trabalho e moradia, que trazem dignidade às pessoas, nós vos pedimos. Senhor, que São Cristóvão interceda por nós. Ouvi as preces que vos apresentamos pelos avós, neste dia a eles dedicado, para que nunca lhes faltem o cuidado e a acolhida dos filhos e netos, nós vos pedimos. Senhor, que São Cristóvão interceda por nós. Creio que muitos aqui já sabem de cor, então vamos rezar a oração pelas vocações, todos juntos. Pai bondoso, que enviaste Jesus, vosso Filho, chamar os apóstolos a seguir, fazer que ele continue a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continue a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Senhora, dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sentados aqueles que podem, vamos fazer agora o nosso ofertório. Antes de cantarmos,
Eu preciso saber aqui quantas pessoas vão comungar. Quem vai comungar, levante a mão, bem alto, por favor. Obrigado. Cantemos. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, alegria do que deste, coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu venho dar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu venho dar. Toma, Senhor, que é teu, teu coração é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir amor. Quero que a minha oração sabe amadurecer, deve as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu venho não dar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração é teu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu venho não dar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito